Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós, nesta busca incessante por conhecermos a verdade e sairmos das trevas da ignorância. Por isso, agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida no corpo físico. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade matriculados neste maravilhoso educandário das almas. Mais uma vez aqui nos encontramos neste fabuloso laboratório das almas, realizando testes educativos, testes de melhoria, testes de transformação, testes de iluminação espiritual. É preciso que façamos esforços constantemente para fazermos melhores escolhas. E por isso, nós agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecemos a Jesus por ter colocado constantemente do nosso lado, caminhando conosco, juntos de nós, os seus mensageiros de luz, a quem nós dirigimos fraternalmente agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mesmo à distância fisicamente falando, mas juntos neste ambiente virtual, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este estudo sistematizado da doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão, juntamente com o livro Filosofia Espírita, ou conjunto de livros que são 20 volumes do Espírito Miramês, em que estuda cada uma das questões que compõem o Livro dos Espíritos. Então, Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, nos deixou este belíssimo material de estudos de O Livro dos Espíritos. Então, estamos fazendo este estudo singelo, conjuntamente, o Livro dos Espíritos com a filosofia espírita. Então, hoje estudaremos a questão de número 97. Questão de número 97, que está colocada na parte segunda, capítulo 1º, que trata acerca dos espíritos, mais especificamente no item que tem como subtítulo Diferentes Ordens de Espíritos. Então, estamos estudando estas diferentes ordens. Mais adiante, após este item, Diferentes Ordens de Espíritos, estudaremos a chamada escala espírita. Então, hoje, a questão de número 97. Kardec formulou o seguinte questionamento: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Então, Kardec quis saber dos espíritos superiores se as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado. Existe um número determinado de grau ou de ordem? E os espíritos superiores responderam da seguinte maneira:
que são ilimitadas. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Então, são ilimitadas estas ordens ou ilimitados estes graus. E ainda eles acrescentam, todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 ordens principais. Então, aqui os espíritos amigos, para efeito didático, para efeito de estudo, para ficar mais fácil o entendimento, então eles disseram desta forma, que elas podem reduzir-se a 3 ordens principais, e estas ordens são dentro delas divididas em classes, e estas classes também não são limitadas, elas vão ao infinito, mas para efeito didático, os espíritos amigos dividiram dentro destas 3 ordens, subdividiram em 10 classes, que estudaremos mais adiante. Então eles colocaram da seguinte maneira, estas 3 principais ordens, que na primeira ordem, colocar-se-ão os espíritos que atingiram a perfeição máxima. Então, na primeira ordem, nós encontramos os espíritos que atingiram aqui para a Terra e outros mundos materiais, atingiram a perfeição máxima, que são os espíritos puros ou puros espíritos. E aí eles dizem que formam a segunda ordem aqueles espíritos que chegaram ao meio da escala. Então eles já fizeram a metade da caminhada para chegarem à condição de espíritos puros. Então, na segunda ordem, nós encontramos estes espíritos que realizaram a metade da caminhada, que neste caso, estes espíritos que estão no meio da escala ou nesta segunda ordem, para eles, o desejo do bem é o que predomina. E aí eles dizem, em relação à terceira ordem, que é onde nós encontramos a maior parte dos espíritos, e a maioria de nós nos encontramos nesta terceira ordem, que neste caso, dizem eles, pertencerão à terceira ordem os espíritos que ainda se acham na parte inferior da escala, ou seja, os espíritos imperfeitos. Lembrando que este imperfeito, ou esta imperfeição, em relação à moralidade, e esta imperfeição é para nós, aqui no mundo, não para Deus, porque para Deus tudo é perfeito, porque toda a criação de Deus é perfeita. Então, nesta terceira ordem, nós encontramos os chamados espíritos moralmente imperfeitos, onde a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Então, a ignorância, o desejo de praticar o mal e até a satisfação em praticar o mal, bem como todas as más paixões, predomina em nosso meio nesta condição de imperfeição moral. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós em relação a esta ordem ou graus dos espíritos. Então, fechamos este parêntese com esta leitura do questionamento feito por Kardec em relação aos espíritos, a esta classificação didática dos espíritos.
E aí nós continuamos os nossos estudos, as nossas reflexões com base nas informações, nos comentários de Miramês no livro Filosofia Espírita, volume 2º, onde Miramês, no capítulo 46 do volume 2º, deixou para nós os comentários a esta questão 97 com o título A Escala Evolutiva. Então aqui Miramês nos fala de uma forma didática e de uma forma muito fácil de entendimento acerca desta escala evolutiva. Então ele começa nos dizendo da seguinte maneira, que dificilmente podemos traçar uma escala evolutiva para os espíritos encarnados e desencarnados. Como dissemos, e os espíritos amigos falaram, e aqui falam mais uma vez, esta escala, esta divisão é apenas para efeito didático. Não é uma escala definitiva, porque não é possível fazer esta divisão definitiva, porque cada espírito, encarnado ou desencarnado, está em um grau diferente. Nenhum espírito encarnado ou desencarnado, moralmente falando, está na mesma condição de outro. Então aqui, Miramês já deixa claro, conforme está na resposta da questão 97, que não é possível fazer de forma taxativa esta divisão, esta escala. E aí ele diz que as linhas divisórias escapam, as linhas divisórias escapam à nossa análise. Mas podemos fazer como fazem na Terra sobre as classes, dividindo-as entre alta, média e baixa, sendo para todas elas a escala infinita. Então aqui Miramês fez uma referência às nossas divisões da nossa classe social, onde nós dividimos em classe alta, em classe média, em classe baixa, ou dividimos em classe A, B, C, Y, Z, dividimos a sociedade ou as pessoas que fazem parte do agrupamento social de acordo com o poder aquisitivo, de acordo com a cor da pele, de acordo com a religião, de acordo com o partido político ao qual esteja ligada a criatura, e assim sucessivamente. Então aqui Miramês fez esta referência, e aí ele acrescenta que assim como o Espiritismo preocupou-se em se lembrar das escalas dos espíritos, outras escolas espiritualistas também fizeram as suas divisões da maneira que acharam mais conveniente. No fundo, nada muda sobre as leis naturais da vida. Então, dividindo ou não dividindo, tendo escala ou não tendo escala, tendo ordem ou não tendo ordem, dividindo em 3 ordens, conforme os espíritos amigos fizeram na resposta da questão 97, dividindo em 10 classes, conforme Kardec colocou ali a partir da questão número 100 de O Livro dos Espíritos, com as respostas dadas pelos espíritos superiores, isto não faz diferença, conforme nos diz Miramês. No fundo, nada muda sobre as leis naturais. Não nos importemos, não desperdicemos tempo nem energia em querermos saber a qual classe nós pertencemos. Então Miramês nos fala desta forma e acrescenta que nada melhor compreendermos o que é um espírito. Então o melhor para nós é compreendermos o que é um espírito, o que é o espírito, o que nós somos. Não
nos preocuparmos em relação a que escala nós pertencemos, mas nos conhecermos, isto sim é importante, muito importante. Então ele diz, para melhor compreendermos o que é um espírito ou o que somos, é bom nos conscientizarmos disso. E aí ele nos dá o conselho, cada alma se encontra em uma escala diferente. Então, cada alma se encontra em uma escala diferente. Nunca, diz Miramês, que nunca dois espíritos são totalmente iguais no que concerne à evolução. Nenhum espírito destes aproximadamente 8 bilhões de almas reencarnadas aqui na Terra, e não sabemos quantos bilhões de almas desencarnadas, mas que se encontram ligadas ao orbe terrestre, segundo nos afirma Miramês, nenhuma alma se encontra na mesma condição evolutiva de outra alma. Sempre existe algum traço de diferença, mesmo entre os que têm perfeita sintonia espiritual. Então aqui ele nos chama a atenção que mesmo naqueles espíritos que alcançaram a condição de pureza espiritual, os chamados espíritos puros, mesmo entre eles existe algum traço de diferença, não são completamente iguais. Um espírito crístico que está na administração de um outro mundo, na condição de governador espiritual de um outro mundo, assim como Jesus se encontra na condição de governador espiritual aqui do planeta Terra, mesmo entre eles existe este traço, ou existem estes traços de diferença, não são completamente iguais. E aí Miramês acrescenta, os que consideramos espíritos perfeitos, os são em relação aos homens e não diante de Deus. Então, os espíritos que nós consideramos puros, que nós consideramos perfeitos, nesta classificação ou nestas ordens, primeira, segunda e terceira ordem, são em relação a nós, não em relação a Deus, porque a perfeição absoluta só a Deus pertence. Nenhuma criatura jamais chegará à condição de perfeição absoluta do Criador. Por isso, Miramês deixa bem claro que os que consideramos, os espíritos que consideramos perfeitos, esta perfeição são em relação às criaturas humanas e não diante de Deus, porque a perfeição universal, a pureza total, somente o Senhor a possui em todas as suas atribuições, porquanto não temos meios para elaborar uma escala perfeita dos espíritos. O que nos parece, nem Deus a fez. Então aqui Miramês, complementando, ele nos deixa bem claro que a perfeição universal, a pureza total, somente a Deus pertence. E esta escala evolutiva, definitiva, nem Deus a fez. E ainda ele diz que Deus criou as leis, e desde quando passamos a conhecê-las, vamos entendendo o porquê de todas as coisas do universo. Então Deus criou as leis que regem todos os universos, e à medida que formos conhecendo estas leis, as suas funcionalidades, o porquê das suas existências, nós iremos caminhando de uma forma mais fácil, nós iremos compreendendo, entendendo, aceitando, praticando estas leis e caminhando rumo a esta chamada perfeição relativa. E aí Miramês
nos diz da seguinte maneira, que o que Jesus fala no Evangelho, que mesmo os escolhidos serão enganados, dá para percebermos o quanto ainda somos inferiores. Então aqui Miramês faz um lembrete em relação às palavras de Jesus, que mesmo os escolhidos serão enganados, deixa bem claro a nossa condição de inferioridade. Somos escolhidos, diz Miramês, somos escolhidos por vezes para determinada tarefa, porém temos muita ligação nas trevas, pelo passado ainda próximo ao nosso presente, e é nessa influência que poderemos ser enganados, não pelos espíritos inferiores, mas por nossas inferioridades que vibram em nossos caminhos. Prestemos atenção nestes esclarecimentos de Miramês, que quando nós somos enganados, nós não somos enganados pelos espíritos inferiores, mas sim devido à nossa influência que poderemos ser enganados, não pelos espíritos inferiores, mas por nossas inferioridades. Então não são os outros quem nos enganam, mas nós somos enganados pela nossa própria inferioridade devido ao nosso passado, o nosso passado de trevas ainda ser muito ligado, muito próximo ao nosso presente. Então, mesmo quando nós somos escolhidos para uma determinada tarefa, para uma determinada missão no bem, nós poderemos ser enganados devido à nossa ligação com as trevas. E aí ele diz que a superioridade é demorada e constitui a nossa conquista espiritual. Sem sombra de dúvida que alcançarmos esta condição de superioridade é um trabalho muito demorado, é um trabalho que exige muito esforço de cada um de nós e constitui a nossa conquista espiritual. É, pois, o resultado do esforço individual, diz Miramês. Esta conquista espiritual é, pois, o resultado do esforço individual que de passo a passo, e foi nosso Senhor Jesus Cristo quem nos ofertou todos os caminhos, mostrando-nos a verdade e a vida, facilitando as nossas escolhas. Então nós iremos conquistando esta chamada superioridade espiritual através do nosso esforço próprio, de passo a passo, colocando em prática os ensinamentos que Jesus nos ofertou na condição de caminhos que nos mostra a verdade, que nos mostram a verdade e a vida, facilitando assim as nossas escolhas. E ainda Miramês acrescenta que, mas o trabalho é nosso. Jesus nos ofertou os ensinamentos exemplificados, deixou para nós este caminho, deixou para nós este código pedagógico para o amor, que é o Evangelho, ou que são os Evangelhos, mas sem sombra de dúvida, o esforço, o trabalho é nosso, é pessoal, é intransferível, porque enquanto necessitarmos de vestir o burel de carne, ou seja, enquanto necessitarmos vestir este corpo de carne, ainda estaremos longe da perfeição espiritual. Então aqui Miramês nos lembra e nos relembra a nossa necessidade do esforço constante, porque enquanto nós necessitarmos voltar muitas e muitas vezes ao corpo físico, ao plano físico, seja aqui na Terra ou em outros mundos, ainda estaremos longe da perfeição espiritual. E ainda ele diz que devemos
devemos nos preocupar pouco com a escala a que pertencemos como espíritos e dar uma demão à nossa autoeducação em todos os sentidos no que tange a moral. Conforme havíamos dito anteriormente, não nos preocupemos, não desperdicemos tempo nem energia em querer saber a que classe de espírito nós pertencemos, mas precisamos sim dar esta demão, ou seja, dar esta contribuição à nossa própria educação moral em todos os sentidos. Todavia, necessário se faz que entendamos o que seja moral, em primeiro lugar, para não cairmos em piores condições. Se não tivermos estrutura para viver os altos preceitos do Evangelho, será bem difícil apresentarmos-nos como mestres dos que procuram aprender. Então aqui ele nos chama atenção para a necessidade de entendermos, compreendermos e praticarmos os preceitos morais que Jesus nos deixou. É preciso que entendamos o verdadeiro sentido de moral, porque conforme ele diz aqui adiante, que no mundo físico, as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo. Conforme ele disse no início destas reflexões, no início deste capítulo, o Espírito Miramês, em relação à classe alta, média e baixa, que no mundo físico as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo e mesmo assim, dificilmente podemos determinar a qual classe pertencem certas pessoas. Então, nesta classificação ou nesta divisão da classe social ou da nossa sociedade, aqui no mundo físico em relação ao poder aquisitivo, tem muitas pessoas que não é possível fazer uma classificação com segurança, com exatidão, a qual classe ela pertence. Se é a classe alta, média ou baixa, se é classe A, se é classe B, se é classe C, e assim sucessivamente. Porque conforme nos diz Miramês, aí ele explica o porquê desta dificuldade no mundo físico em relação ao poder aquisitivo, que muitas pessoas não deixam bem claro e escondem o seu verdadeiro poder aquisitivo. Se assim é difícil fazer uma classificação neste campo físico, imaginemos no campo moral. E porque aí Miramês acrescenta que no mundo moral as dificuldades são maiores. Como ele disse que no mundo físico as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo, e mesmo assim dificilmente podes determinar a qual classe pertence certas pessoas. No mundo moral as dificuldades são maiores, porque sempre escondemos o mal que fazemos aos nossos irmãos e anunciamos com todo vigor algum dever que não passa mesmo de dever de cada alma. Então, se nós escondemos em relação à questão do poder aquisitivo, muitas pessoas em relação ao poder aquisitivo deixam transparecer o que elas não têm em relação ao poder aquisitivo, ou seja, o poder aquisitivo está aquém e ela mostra que está além. Outras estão além e se mostram que estão aquém. Se é difícil fazer essa classificação em relação ao poder aquisitivo, ele nos fala em relação ao campo moral, que se torna ainda mais difícil, porque nós escondemos o mal que nós fazemos às outras pessoas e alardeamos aquele dever que não passa de um dever, que nós às vezes nem cumprimos e dizemos que cumprimos os nossos deveres e cobramos os nossos direitos sem ter cumprido os nossos deveres. E aí ele acrescenta para encerrar estas reflexões maravilhosas, esclarecimentos maravilhosos,
acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Deixemos quem quiser julgar a qual classe nós pertencemos, o que nos interessa, o que não nos interessa muito. Então aqui ele nos orienta que deixemos aos outros julgarem a qual classe nós pertencemos. Não queiramos fazer esta nossa classificação ou a autoclassificação. E aí ele encerra que o Cristo nos ensina é escolher a melhor parte, é trabalhar dentro do nosso mundo íntimo por saber que o céu está em nós. E neste caso, em sabendo que o céu está em nós, basta encontrar este céu, e se o encontrarmos no nosso íntimo, certamente encontraremos Deus e o Cristo. Cada criatura, se desejar, pode analisar a si mesma, observando a que faixa pertence na escala espiritual. Então aqui ele diz, se você quiser analisar, fazer aquela autoanálise em relação a que classe você pertence, você poderá fazer, mas não alardear às outras pessoas a qual classe você pertence, ou querer saber dos espíritos superiores a que classe você pertence, ou que você esteja pertencendo. Mas o que nós precisamos urgentemente é trabalharmos pela nossa própria evolução, pelo nosso próprio esclarecimento, pelo nosso despertar. Não importa se nos encontramos na classe menos boa, lá naquela última classe na classificação, ou se nos encontramos no meio da escala, ou se nos encontramos no meio daquela ordem que se encontra na questão 97, primeira, segunda e terceira ordem. O certo é que nós, hoje, sem sombra de dúvida, eu falo por mim, tenho certeza que não pertenço à primeira ordem ou àquela classe de espíritos puros. Estamos ainda iniciando a nossa caminhada neste processo de transformação, mas nós precisamos ter a certeza que Jesus continua conosco, que Deus não nos abandona, jamais nos abandonou, jamais nos abandonará, e que temos sempre a orientação, o amparo, a sustentação dos espíritos amigos neste processo de despertar espiritual. Aproveitemos as oportunidades que são colocadas constantemente no nosso caminho e sigamos adiante, meus irmãos e irmãs, através desse esforço constante por conhecermos a verdade e sairmos das trevas da ignorância, conforme nos orienta Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor. Um abraço fraternal a todos e a todas, e até breve, meus irmãos e irmãs.